Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui para trazer uma palavra de conforto e esperança para você. No nosso bate-papo de hoje, examinaremos a parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel, narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 9. Verificando o texto sagrado que descreve a criação do homem, observamos que Deus, desde o princípio da criação, concedeu ao homem uma condição privilegiada diante de todos os outros seres criados. Observamos essa condição nos verbos que Deus utilizou para descrever a posição do homem em relação a toda a criação: reinar, submeter e dominar, como está em Gênesis 1 e 26. Esses verbos expressam a autoridade conferida ao homem e revelam, por outro lado, a confiança de Deus ao designar o homem administrador de toda a sua criação. O rei Davi reconheceu essa grande honra que o Criador nos concedeu, dizendo: quem é o homem para pensares nele? Que são os filhos de Adão para te ocupares com eles? Entretanto, tu o fizeste quase igual aos anjos, de glória e honra o coroaste. Deste-lhe poder sobre as tuas obras e submeteste ao homem todo o universo, como está escrito em Salmos 8, 4 a 8. Mas Davi reconhece que toda a glória deve ser dada ao Criador, dizendo: ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Salmos 8, versículo 9. As Escrituras Sagradas mostram Jesus, o Verbo encarnado, que veio habitar entre nós, reunido com seus discípulos, ensinando-os, por meio das parábolas, o significado de ser mordomo, de ser administrador. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 48, Jesus alerta seus discípulos a respeito do dever de prontidão do servo que aguarda a chegada do seu Senhor, preparado e cumprindo sua missão fielmente. E a Bíblia diz: bem-aventurados os servos a quem o Senhor acha vigiando quando vier. Lucas capítulo 12, versículo 37. Mais especificamente, a partir do versículo 42, respondendo à pergunta de Pedro sobre a quem se destina a parábola, o Senhor, em resposta, disse o seguinte: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Referindo-se então à figura do mordomo que administra os bens do seu senhor. Podemos identificar então o mordomo como o servo a quem foi dada autoridade sobre os demais servos. Percebemos nas palavras de Jesus aos seus discípulos que Jesus lhes mostra claramente a missão que os apóstolos teriam na igreja. Jesus mostra que homens sábios e fiéis são escolhidos e investidos de autoridade sobre os outros operários, para lhes dar o alimento em tempo oportuno, dar-lhes o alimento espiritual de que necessitam. No Evangelho de Mateus 24, 45 a 51, a tradução da Bíblia de Jerusalém nomeia esta mesma parábola como parábola do mordomo. Uma das definições da palavra mordomo, segundo o dicionário Aurélio, é administrador de uma casa ou estabelecimento por conta do próprio dono. Essa definição da palavra mordomo deixa claro que aquele que é chamado por Deus a administrar para ele os seus servos deve contar apenas com os recursos do próprio Deus. Dentro desse contexto, compreendemos que quando nos colocamos a serviço do Senhor, em primeiro lugar, precisamos ter a clareza de que o serviço que executamos se destina ao cuidado que devemos ter com os outros. A própria parábola indica que o administrador é o responsável por alimentar os demais operários. Para tanto, é necessário também que compreendamos que o administrador realiza o seu trabalho sem que tenha que dispor dos recursos próprios, mas com os recursos do Senhor a quem serve, o que significa que a partir do nosso sim ao chamado para servir, o próprio Deus nos reveste da autoridade necessária e nos capacita para a missão, dando acesso aos seus recursos. Você pode compreender que esses recursos provenientes do Senhor para você são os dons com os quais o Espírito Santo reveste os mordomos da obra do Senhor para as boas obras. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas e reveste cada um para o que for útil, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 1 e 2,
ensina como o administrador deve ser visto por todos, quando diz que os homens nos considerem, pois, como simples servos de Cristo e administradores dos mistérios dos Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Examinando esses dois versículos, o apóstolo chama a atenção para as qualidades exigíveis do administrador. A primeira encontramos no versículo 1 e diz respeito à imagem do administrador perante os outros, quando ele diz que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Percebemos que o apóstolo Paulo esclarece que o administrador, mesmo tendo sido estabelecido sobre os outros operários, como está em Lucas 12:42, continua sendo operário. Realmente é uma lição importantíssima, porque não podemos perder de vista a nossa condição de servos que continuam submissos ao Senhor. Mesmo tendo Ele nos escolhido e separado para revelar seus mistérios e nos confiado a missão, ainda somos servos. Deus detém todo o poder e a Ele pertencem todas as coisas. A segunda advertência encontramos no versículo seguinte, quando a Bíblia fala, ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Não podemos desprezar a nossa condição de simples administradores dos mistérios de Deus, que nos dá responsabilidade, mediante a confiança em nós depositada por Deus que nos escolheu. O que Deus espera de cada um é que cuidemos com todo zelo daqueles que nos foram confiados. Afinal, como vimos na parábola do mordomo, o alimento que devemos oferecer aos operários vem da despensa do próprio Jesus, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, como está em Lucas 4:4. Sendo assim, o nosso relacionamento com Jesus deve ser de confiança, lealdade e intimidade. Como sabemos, intimidade só se constrói a partir de uma convivência. Significa que é com o conhecimento da palavra e na vida de oração pessoal exigível do servo que os mistérios de Deus são revelados. Para ministrá-los aos irmãos, você deve ter bom ânimo, sabedoria e discernimento, dons disponibilizados pelo Espírito Santo para você com essa finalidade. E nessa missão, como ensina o apóstolo Paulo, temos que ser identificados como simples operários administradores dos mistérios de Deus, aos quais, sendo achados com fé e prudentes, tendo cumprido sua missão, ao terminar a peregrinação, lhe será concedida a devida recompensa, como está em Lucas 12:42-43. Já podemos deduzir, com essas primeiras informações, que Lucas 16, capítulo 16, versículos de 1 a 9, trata de um tema preciosíssimo para Jesus, a vida eterna. Isso nos foi revelado porque Jesus normalmente foca no seu ensino o objetivo principal a ser alcançado no final da nossa caminhada peregrina, ou seja, a vida eterna, que nos é proposta para a eternidade. Examinando a parábola do mordomo infiel, podemos identificar figuras e cenários comuns na Palestina da Antiguidade, mas identificamos também a existência de uma mensagem incomum no verso 9. No verso 9, Jesus transmite uma ordem que no primeiro momento parece estar clara para os seguidores, mas como veremos, é possível compreender com clareza essa valiosa determinação de Jesus e contextualizá-la nos nossos dias. No momento parecendo que a mensagem não é muito clara, porque leva o interlocutor a entender que Jesus está apoiando as falcatruas do mordomo infiel. Mas se examinamos nesse bate-papo, gota a gota, essa mensagem, dirigida especialmente por Jesus para você e para mim, seus discípulos, investidos da responsabilidade de ser sal para a terra e luz para o mundo, vamos chegar à conclusão que Jesus quer que nós cheguemos. A parábola do mordomo infiel, o administrador infiel, fala sobre a necessidade da prudência que deve caracterizar os seguidores de Cristo. O significado desta parábola de Jesus, registrada em Lucas 16, 1 e 9, traz uma advertência sobre a forma diligente com que a vida cristã deve ser vivida. O público-alvo desta parábola está definido no versículo 1, onde aprendemos que Jesus narrou a parábola do mordomo infiel para os seus discípulos, aos seus discípulos. E esse discurso não foi dirigido somente ao grupo dos 12 apóstolos, mas ao grupo maior de discípulos que seguiam Jesus.
E apesar de ter sido pronunciado a todos os discípulos, os fariseus, que sempre espreitavam Jesus para o criticar e procurar matá-lo, também o ouviram. Aliás, eles procuravam matá-lo porque está escrito lá em Mateus capítulo 12 e versículo 14. Podemos então resumir a parábola do mordomo infiel, dizendo que nessa parábola Jesus falou sobre um homem rico que empregava um administrador. E esse administrador, ou mordomo, foi acusado diante dele de esbanjar, gastar desnecessariamente seus bens, praticando uma péssima gestão. Então, o homem rico chamou o mordomo para que ele lhe prestasse contas da sua administração, e nessa mesma ocasião, o Senhor, o avisou de que não poderia mais continuar administrando seus bens, como está registrado em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 2. Diante dessa situação, o mordomo argumentou consigo mesmo: o que vou fazer, já que meu senhor tirou de mim a posição de administrador? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, como está escrito em Lucas 16 e 3. Então ele teve uma ideia do que fazer para no futuro não ficar desamparado. Assim, antes de prestar suas contas, o mordomo chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou a cada um deles o valor da sua dívida para com seu senhor. Conforme cada devedor ia declarando o valor de sua dívida, o mordomo infiel lhe oferecia um atrativo desconto para saldá-la. Por exemplo, um homem que devia ao homem rico 100 medidas de trigo recebeu do mordomo infiel 20% de desconto. Assim, sua dívida foi atualizada para 80 medidas, como está em Lucas 16, 4 e 7. Ao fazer isso, o mordomo infiel estava construindo bons relacionamentos que poderiam ajudá-lo no futuro. Para os devedores, que ainda não haviam tomado conhecimento da intenção do credor de afastar seu administrador, a proposta de desconto era legítima, válida e trazia vantagens recíprocas. A proposta tinha a aprovação do credor porque esse havia constituído seu mordomo como administrador dos seus bens. Conforme a narrativa de Jesus indica, os devedores não tinham conhecimento de que o administrador não era fiel ao seu senhor. Depois dessa operação, o mordomo infiel prestou contas em ordem ao seu senhor. Ao perceber o que o mordomo infiel havia feito, o senhor reconheceu sua astúcia e elogiou o mordomo infiel por ter agido com esperteza ao garantir suas provisões futuras para o tempo em que estivesse desamparado, como está em Lucas 16 e 8. O homem rico tinha plena consciência de que não poderia mais reverter os descontos concedidos por seu administrador em seu nome. O significado dessa parábola do mordomo infiel tem sido muito discutido. As pessoas encontram ou encontraram alguma dificuldade em interpretá-la. E essa dificuldade é absolutamente compreensível, porque a muitos Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até a presente data, como está em Mateus 11 e 8. Na verdade, o significado desta parábola pode ser percebido somente em sua conclusão. Jesus Cristo diz: porque as pessoas deste mundo, ao tratarem com seus iguais, são mais astutas, mais espertas do que as pessoas que têm luz. Façam amigos para si, disse ele, por meio das riquezas da injustiça, uma referência ao que se ganha a partir de sistemas seculares deste mundo, para que quando eles se forem, recebam vocês nas habitações eternas, como está registrado em Lucas 16 e 9. Apenas algumas pessoas pensam que Jesus elogia a desonestidade do mordomo infiel nessa parábola. Mas isso não é verdade. Na parábola, Jesus não aprova e não elogia o comportamento fraudulento. Jesus não encoraja seus seguidores a agir de forma desonesta. Fica claro na sequência do seu discurso. Jesus surpreende o comportamento ou repreende o comportamento que gera desconfiança e exorta acerca do mau uso das riquezas, como está em Lucas capítulo 16, 10 e 13. A mensagem da parábola pôs em foco a astúcia do mordomo infiel, planejando e executando os meios para o seu futuro. Assim, seu significado indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os crentes. É exatamente sobre isso que Jesus adverte em suas palavras que concluem a parábola. Ele diz: se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser previdentes, mesmo usando de forma desonesta e egoísta as oportunidades e recursos materiais que lhes são fornecidos para atingir propósitos terrenos, os cristãos não devem fazer menos que isso com os dons que o Espírito Santo lhes reparte. Em outras palavras,
Muitas vezes, os ímpios tratam com mais sagacidade, zelo e diligência seus assuntos terrenos do que os cristãos tratam as questões que envolvem a espiritualidade e a salvação eterna. Sendo assim, nosso relacionamento com Jesus, como já dito, deve ser de grande intimidade, construído através do conhecimento da palavra de Deus e na vida de oração pessoal exigida dos que o amam. Você não pode esquecer jamais de que é um simples administrador dos mistérios de Deus que com fidelidade e oportunamente alimenta os seus amados e cumpre o que ele espera de você. Possa então o Senhor nos encontrar assim ocupados, como diz Lucas capítulo 12, 43. Os servos têm que usar os recursos que Deus concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiéis, zelosos e obedientes. Tudo que você possui vem do Senhor, não tenha dúvida. E mordomia significa todo o serviço que o servo realiza para Deus e que mostra o comportamento de cada um diante do Pai e dos homens. Na mordomia dos bens materiais concedidos aos seus discípulos, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira e contribuir para o crescimento da obra. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias, como está em Malaquias 3, 8 e 12. O cristão não pode agir de maneira egoísta e soberba. Não pode cair na armadilha da avareza. Ao invés disso, o cristão deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas por meio da riqueza dos recursos da injustiça, em referência de Jesus fez para explicar o ganho a partir dos sistemas seculares desse mundo. Isso significa que a compaixão e generosidade devem caracterizar a vida cristã, de modo que o principal objetivo do crente é conduzir as pessoas a Cristo através da pregação do Evangelho. Como administradores fiéis, os cristãos devem usar todos os recursos que lhes foram confiados por Deus, não com propósitos egoístas, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Aqueles que foram alcançados pela pregação do Evangelho, incentivada pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos mordomos fiéis no lar celestial. A palavra Torá, com a qual os judeus identificam o Pentateuco, que significa ensino, poderia ser substituída pela palavra Evangelho. O Evangelho, que alcança de um extremo ao outro da terra milhares de seres humanos pela pregação dos mordomos do Senhor, satisfaz a alma e, em geral, é recebido gota a gota. Na língua hebraica, a palavra pregar provém justamente de gota. Pregar significa, literalmente, formar gotas. Só pouco a pouco, gota a gota, aprendemos pela pregação. No entanto, essas pequenas bênçãos recebidas diariamente, gota a gota, nesses nossos bate-papos, acabam por formar um rio transbordante, como na imagem do Salmo 23, que diz: o meu cálice transborda. Contudo, o mais maravilhoso é que o Evangelho é bem conduzido e compartilhado sempre pelo menor dos vasos, o coração daqueles que são menores aos seus próprios olhos. Se queremos ser discípulos de Jesus, temos que aceitar o papel de vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, como está consignado em 2 Coríntios 4 e 7. É importante que você aceite o papel do vaso de barro, assim como o papel do mordomo, que se espera fiel e zeloso com o cuidado dos bens do Senhor. Pronto, nosso bate-papo de hoje termina aqui. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.